Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, um bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as suas mangas e fazem a coisa acontecer. Queria pedir para todos vocês, hoje é o nosso episódio especial sobre relacionamentos, né, que eu anunciei no nosso Instagram. A gente tá cheio de perguntas para nossa psicóloga, para nossa convidada responder, mas antes de tudo eu tenho um botãozinho aqui embaixo do vídeo para vocês se inscreverem no canal. É muito importante que todos vocês que estão assistindo se inscrevam no canal para a gente continuar crescendo. Eu sou o @cesar.camerini no Instagram, o Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação. Todos os nossos episódios das 3 temporadas estão no Spotify também em áudio para vocês escutarem enquanto cozinham, enquanto treinam, enquanto fazem qualquer coisa da vida. Vocês podem assistir e escutar todos os nossos episódios. Esse é o episódio número 81 ou 82, se eu não me engano. Cara, 3 temporadas de Mentes em Ação é uma pegada forte, tá? Deixa eu dar as boas-vindas e o nosso agradecimento mais uma vez a todos os nossos colaboradores, a nossa nutricionista e agora nutrinha, a Nutri, que promete te emagrecer com o método mais eficiente pro teu biotipo, pro teu perfil de pessoa, de organismo, enfim, ela encontra o método mais eficiente para ti. @create 2Cs e 2Ts, o nosso escritório de relações públicas, faz projetos, planejamento estratégico para a captação de clientes para o teu negócio, qualquer que seja a área de atuação. E @Estúdios Combo, teu estúdio aqui, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual que vocês precisarem para se promover, se divulgar ainda mais nos seus canais de comunicação. Estúdios Combo atende todo mundo da melhor maneira possível. E o Estúdios Combo, inclusive, eles estão desenvolvendo agora um projeto de propagandas cinematográficas. Sabe aquela propaganda do Zafari, de Natal, de Dia das Mães? O Estúdios Combo está com um projeto de desenvolvimento dessas propagandas para o teu negócio, e eu acho isso um nicho muito legal e está sendo muito interessante esse trabalho desenvolvido. @Estúdios Combo, chamem eles aí, que eles vão conseguir atendê-los da melhor maneira possível. Sem mais delongas, para nossa convidada mais nervosa de todos os tempos, Daiane Espíndola, seja muito bem-vinda ao Mentes em Ação. Obrigada. Eu fiquei realmente muito nervosa com o convite, mas também fiquei muito feliz. Né? É sempre uma boa oportunidade a gente poder falar sobre relacionamentos, né? Que é uma coisa que Todo é mundo sempre passa. muito bem falada, né? Muito bem e muito mal, né? É. Quem tá sofrendo fala mal, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém. Quem tá amando fala muito bem, não tem nada melhor do que isso. Também. O que é o Mentes em Ação, Dai? Eu sempre, já tô chamando de Dai, tá? É assim, eu sempre explico para todos os nossos convidados o que o Mentes em Ação faz, porque o teu público, os teus seguidores, quem te acompanha, talvez não tenha nos assistido ainda, então vai entender. Mentes em Ação é um projeto para inspirar outras pessoas. Tem gente que... A gente fala muito sobre empreendedorismo, né? E a gente traz todas as pessoas que vêm aqui, vêm falar de empreendedorismo, e muita gente nos assistindo fala assim, pô, hoje eu tô conhecendo a Dai, ou tô acompanhando a história da Dai, já conheço ela há muito tempo, mas eu não conhecia algumas partes da história da vida dela, profissional, pessoal, tô conhecendo ela um pouco mais, e vão daqui a pouco enxergar que, pô, a Dai faz algo que eu gosto, que eu me identifico, e se ela conseguiu, e se ela tá onde tá, por que eu não vou conseguir, né? A gente já teve gente que veio aqui, gente que nos assistiu e começou os seus negócios, as suas empresas, através do Mentes em Ação. Legal. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente quer que as pessoas que estejam nos assistindo saiam daqui hoje inspiradas na tua história e sabendo que querem e que é possível que elas façam isso para a vida delas também. Então, nos conta quem é a Daiane Espíndola, o que faz da vida. Então, quando tu me convidou, né, eu até fui dar uma olhada nos teus outros episódios, né, e eu vi que falava muito sobre empreendedorismo. E daí eu entendi também que, além de eu estar aqui falando sobre relacionamentos, né, sobre minha profissão, que hoje é psicologia, eu também comecei a empreender antes de me tornar psicóloga, né, eu fazia unhas. Então fez muito sentido, né, até essa questão do empreendedorismo. Porque eu também comecei do zero, no meio da pandemia, assim. E isso foi o que me inspirou
a empreender como psicóloga clínica também. E aí fala um pouquinho da minha trajetória, né? Mas antes de eu entrar nessa parte, então, eu sou a Daiane, né? Eu sou psicóloga aí há quase 3 anos. Eu trabalho com o nicho de relacionamentos e trabalho com a TCC e faço atendimentos online, né? Eu tenho a minha própria clínica, assim. O que é a TCC pra galera entender? É cognitiva comportamental, é uma abordagem da psicologia. Tá? E nessa minha trajetória, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha o sonho de ser psicóloga clínica, eu queria fazer psicologia organizacional, né? Queria trabalhar nas empresas. E aí, quando eu empreendi na área das unhas, eu entendi que era possível empreender na psicologia também, né? Porque como eu vim de uma família mais humilde, eu não entendia que eu poderia ser essa psicóloga clínica. Eu achava que as pessoas que normalmente se davam bem na psicologia vinham de uma família já renomada, né? Sim. Então, mas aí ali eu vi que era possível, né? Acho que na pandemia ele também deu um boom, estourou bastante essa questão das redes sociais, acho que a gente teve mais acesso também, né? E aí eu vi que era possível entrar, assim, e empreender na psicologia. Tu disse que tu é formada há 3 anos. Uhum. Como é que tu entendeu que o que tu queria fazer da vida era trabalhar, ser psicóloga? Foi antes da pandemia que tu começou a faculdade. Eu comecei a faculdade em 2017, né? Eu digo que eu fui conduzida para psicologia, não foi algo assim... Eu tinha dúvida entre direito e psicologia, então eu comecei a cursar direito. E aí a vida me levou para psicologia, né? Eu ganhei uma bolsa na faculdade e foi em psicologia. Sim. E aí eu resolvi tentar. E aí já nas primeiras aulas eu me apaixonei. Daí eu vi que era aquilo ali mesmo que eu queria fazer. Mas como psicóloga organizacional, a clínica e relacionamentos eu fui entendendo que era esse caminho que eu queria durante a faculdade. Sim. Durante a faculdade tu foi conhecendo o mundo da psicologia e entendendo onde tu te encaixava, no caso. Exato. Tem muitas áreas, né, dentro da psicologia. Quando eu comecei, eu não fazia ideia de que existiam tantas opções, assim, pra gente trabalhar. E como é que tu te despertou em ti a parte do se especializar em relacionamentos? E a vida pessoal. Sim, total, assim, a vida pessoal. Eu comecei o meu acompanhamento com psicóloga, né, antes de entrar na faculdade, se eu não me engano. Se não foi no mesmo ano, assim. Porque eu queria me entender. Eu queria saber o que acontecia nos meus relacionamentos que não davam certo. Eram relacionamentos conturbados. Eu estava dependente emocional naqueles relacionamentos. E passei também por um relacionamento muito abusivo. Então, eu queria entender. Naquele relacionamento abusivo, eu não sabia que era abusivo na época. Eu fui entender em terapia, né? E eu queria entender, na verdade, por que eu era errada. Por que eu errava tanto. Por que aquela pessoa dizia que eu era a pessoa ruim. Era isso que eu ia te perguntar. A pessoa dizia que tu estava errada ou tu sabia, entendia que o que tu estava fazendo era errado? Não, eu aceitava o que ele me dizia. Tá. Que o jeito que eu agia era errado. Que eu era errada, que eu não... Tóxico. Total, assim. Total. E abusivo, né? Não só em palavras, assim. Enfim. E aí eu fui me conhecendo, daí eu fui entendendo que, não, peraí, eu acho que eu não tava tão errada assim naquele relacionamento. Acho que eu tava pedindo o mínimo, né? Que era respeito, que era atenção. E aquela pessoa tava como é que é a palavra agora? Esqueci. Tava distorcendo, isso aí. Tava distorcendo as coisas que eu falava. E aí eu fui me conhecendo, fui trabalhando em mim, né? Fui me fortalecendo, fui aprendendo a conviver comigo, gostar da minha companhia. E aí foi o que me levou. Pós-término, isso? Isso, pós-término. Mas depois desse relacionamento, eu tive um outro relacionamento. Eu queria que esse outro relacionamento desse certo. Então, o iniciar terapia também foi isso. Me entender pra fazer certo daquela vez, né? Mas não deu certo também. Porque tá, normal, um relacionamento não dá certo. Mas tu entendia que após esse término, o primeiro término lá, onde o cara dizia que tu fazia muitas coisas erradas, que tu aceitava isso.
depois foi pra terapia e tu conseguiu entender que tá, não Sim. era eu, né? Às vezes era ele, a toxicidade dele, enfim. Eu entendi que eu tinha as minhas inseguranças também, né? Eu tinha as minhas feridas. E tu E levou isso ele pro próximo relacionamento. Tipo assim, identifiquei em mim algumas coisas que eu não Uhum, quero levar pra próxima relação. uhum, Mas também identifiquei coisas que sim, fazem sentido e eu quero levar pra próxima relação. isso. Foi isso? Uhum, exato. E aí eu entendi ali também que eu tinha muitas feridas antigas, né, da minha vida. Então, explicavam muitos comportamentos que eu tinha, né, sobre insegurança. E Então, aí esse relacionamento também não deu certo. não deu certo. Mas aí, porque também não era um padrão, né? A gente começa a repetir padrões. Sim. Então, que é a familiaridade. Então, de alguma forma, aquele relacionamento também me trazia algumas coisas familiares, assim, emocionais. Então, e com a terapia eu fui me fortalecendo. E aí eu fui vendo que aquele relacionamento não fazia muito sentido pra mim, né? Ah, Não mas daí foi. tu foi uma percepção tua. Sim, daí foi uma percepção minha. Eu não me encaixava mais naquele lugar, assim. E aí eu achei melhor a gente Eu tô terminar. com uma tosse horrível hoje. Mas enfim. Mas foi isso que me levou a falar sobre relacionamentos, a entender. Porque é possível a gente sair desse lugar de dependência, Eu né? gosto de. Eu não sei se tu concorda, tá? Eu Uhum. gosto de olhar o copo meio cheio. Sempre. O que eu quero te dizer? É muito. Eu acho muito negativo tu olhar pra um relacionamento e falar assim, ó, não deu certo. Uhum. Cara, deu certo por um mês, deu certo por uma semana, deu certo por 5 anos. É, eu falei brincando, né, que daí depois eu entrei no outro e não deu Não, é que eu certo, quero. mas deu, foi bom enquanto Porque, tipo assim, ó, a Dai se tornou Uhum. especialista em relacionamentos como psicóloga, muito por causa desses relacionamentos que não deram certo, Sim, entendeu? sim. Então, eu tendo a enxergar que as coisas acontecem por um motivo, Uhum, as coisas se apresentam do jeito que se apresentam por alguma coisa que a gente precisa enxergar, passar, aprender, uhum, pra levar pra frente e evoluir como ser humano. E os relacionamentos, pra mim, são exatamente isso. Tanto relacionamentos afetivos, uhum, homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher, enfim, quanto relacionamentos de amizade. uhum. Acho que nos de amizade é onde tu mais aprende, Sim. né? Porque tu te machuca menos, talvez. Ou tu sente menos dor. É que o vínculo é É diferente um diferente. pouco, Talvez né. a decepção seja. Não sei se vai ser uma. Eu não sei se a gente consegue medir isso. De o que dói mais, o que dói menos, qual é a Uhum. decepção maior, qual é a decepção menor. Depende da expectativa que tu tinha naquelas relações, né. Exato. Mas normalmente a gente coloca mais expectativa nos afetivos. Nos afetivos, né? Sim, E muito aí é um mais. sofrimento que, meu Deus do céu. Total. Porque a amizade a gente consegue levar de uma forma mais leve. A gente coloca expectativa também. Mas é uma construção mais tranquila, né? E às vezes dá aquele match também, às vezes, da amizade de conhecer a pessoa num dia e vocês já se tornarem muito amigas. Já tem uma conexão Tem uma incrível. conexão incrível. Mas às vezes é muito da Assim, construção. assim como dá um match, às vezes, de tu é amigo de uma pessoa já há 2, 3 anos, lá daqui a 3 anos, vocês se aproximam de uma maneira que vocês falam assim, pô, mas a gente tem muito mais a ver do que a gente imaginou que teria. Uhum, uhum, Então é um, tipo, digamos, um match tardio, uhum. mas que gera uma aproximação muito significativa, sabe? Sim, eu tenho duas amigas que são exatamente dessa forma. Uma foi construída assim, a gente já se conhecia, e depois a gente se conectou muito. E outra que foi esse match na hora, assim, a gente se viu e já virou amiga Já virou amigo. e continua amiga. Então tem as duas formas. O relacionamento normalmente amoroso, né, ele tem muito mais expectativa em cima daquilo. Tu quer muito que dê certo, né? Tu projeta algo na pessoa. Que Essa é é o uma que a pergunta gente que a gente não. tem, porque a gente tem um monte de perguntas da audiência aqui, tá? Que eu separei pra fazer pra Dai. Mas eu queria. E essa é uma pergunta que a gente vai falar sobre a expectativa dentro do. Uhum. Em cima de uma relação. Mas antes da gente entrar nas perguntas, que pra mim é o ponto alto do nosso episódio hoje, eu queria que tu definisse o que é relacionamento e um entendimento que eu venho tendo nos últimos tempos é que
amor, amizade, enfim, é muito mais sobre dar do que receber. Precisa ser uma troca, né? Sim. Não tem sido tanto. A gente tem... talvez alguns tenham esperado mais. Eu vou te dar o meu ponto de vista, mas eu quero que tu me dê a definição. O que é relacionamento pra ti? Relacionamento amoroso E amizade também. e amizade. Eu acredito que os dois são muito parecidos, tá? Ele tem coisas que diferenciam, mas os dois são construção, né? Parceria, né? Tem que ter reciprocidade. Tem que ser um lugar de... um lugar de descanso, um lugar seguro, né? Tem que ter muita troca. Então, assim, o que vai diferenciar, na verdade, é que o amoroso, ele tem as tuas expectativas, tem as projeções, tem o desejo, né? Tem a intimidade, a íntima, né? Do casal, enfim. Isso é o que vai diferenciar, mas Sim, eu enxergo, aí é uma opinião minha, né? Eu enxergo eles como muito parecidos. Tu não projeta um futuro do lado do teu amigo, ou do lado da tua amiga. Daí tem essa Não. projeção no relacionamento, né? Tu projeta. Por que eu te questionei, assim, eu acho que dentro das relações, vamos pro amor e pra amizade, Uhum. é muito mais sobre dar do que sobre receber pelo seguinte. Digamos, o César é amigo da Dai, Uhum. muitos anos, e o César entrega 100% Uhum. pra Dai. E o César fica incomodado que ele vê a Daiane entregando pra ele 30%, 40%. Uhum. O que vai definir para o César, pra Dai tá lindo, né? Maravilhoso. Mas talvez ela esteja entregando o seu 100%. Entendeu? Acontece. É, Acontece o muito. César não tem a visão da Daiane. E ela imagina que ela está entregando o seu 100%. Uhum. Só que o César acha que ela está entregando 40%. É uma decisão do César se eu vou manter a Daiane na minha vida ou não. Exato. E isso não pode ser uma preocupação, no meu ponto de vista. Eu acho que a minha preocupação é: eu estou fazendo meu papel? Dentro da minha amizade, eu estou entregando tudo que eu posso entregar dentro dessa amizade? Dentro do meu casamento, do meu namoro, eu estou entregando tudo que eu posso entregar? Uhum. E aí eu não posso ficar julgando, dizendo assim, eu acho que eu tô entregando, mas a pessoa não tá entregando. E ficar brigando e discutindo e se desgastando por causa disso. Talvez isso entre muito na expectativa também, né? É, sim. Na expectativa o que tu espera do outro. Mas eu quero dizer assim, eu não... O que eu espero do outro é o que o outro tá... Quer dizer, o que o outro está me entregando é o que ele tem pra me entregar. Uhum. Eu posso até querer mais. Uhum. Não quer dizer que ele vai entregar. Não. E aí é aí que entra a parte de eu decidir se pra mim se isso é suficiente ou não, entendeu? Uhum. E aí eu decido se essa pessoa permanece na minha vida ou não. Tanto na amizade quanto na relação. Então, eu acho que um erro que as pessoas cometem muito hoje em dia é esperar o que a pessoa tem pra entregar. Uhum. Tá, mas tu tá preocupado no que tu está entregando? Uhum. A preocupação inicial é a tua entrega Uhum. para com outra pessoa. Uhum. E muitas vezes as pessoas se seguram pra não demonstrar algo porque a outra pessoa não tá demonstrando. É o jogo. É o jogo. Esse jogo é fantástico. Eu acho Mas... que eu jogo bem esse jogo, tá? Mas eu perco várias vezes. Sim, faz parte também. Mas assim, até nessa questão do dar e receber, né? Num relacionamento também, vão ter vezes que tu não vai estar dando Na verdade, vocês não podem... Não é que tu vai dar o teu 100% e a outra pessoa também. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes Sim. tu vai dar 50 e a outra pessoa vai dar 50. Vocês vão estar em equilíbrio. Às Mas- vezes tu vai dar 70, a outra pessoa vai ter 30 pra oferecer, tu vai ter que dar os 70 pra equilibrar. Pra fechar o 100, tu disse. Pra fechar o 100. Tá, mas os meus 70 são os meus 100? É tudo que eu posso dar? Mas é que talvez nem sempre tu vai conseguir dar tudo de ti. Às vezes tu não vai estar... E aí a Então- outra pessoa pode decidir que se eu não tô dando tudo de mim, ela pode decidir que tá, mas não é isso que eu quero, não é isso que Vocês podem dialogar, vocês podem conversar pra entender se aquilo é um momento ou se aquilo é realmente tudo que tu tem. Sim, a conversa e o diálogo pra alinhar expectativas pra mim é o ponto de partida de qualquer relacionamento e também o ponto de alinhamento, né? Alinhar expectativas é o básico pra qualquer relacionamento funcionar. Uhum. E o maior problema das relações é a falta de comunicação. Total, assim. Mas me pega muito esse lance de eu não fico mais esperando que a outra pessoa
tem pra me dar. Uhum. Eu vejo o que ela tem pra me dar, eu recebo o que ela tem pra me dar, e eu decido se aquilo é suficiente pra gente ter um relacionamento. Ou Uhum. pra gente ser só amigos, Uhum. ou pra gente nem se falar mais, tá? Tu não importa, não interessa, não agrega na minha vida. Uhum. Então é muito nós conosco mesmo. É uma forma mais saudável de pensar, né? Difícil. É difícil. Muito difícil. Porque tu queria que aquela pessoa te desse mais. Tu Uhum. queria que aquela pessoa te entregasse mais. Tu queria que aquela pessoa permitisse que tu fizesse mais parte da vida dela. Uhum. Assim como tu tá querendo permitir que ela faça parte da tua vida. Uhum. E aí entra até o ego, né? Sim. De tipo assim, como assim tem gente querendo me entregar tudo e essa pessoa não tá querendo me entregar? Ego. Sim, e isso às vezes faz tu ficar mais viciado naquela pessoa que não tá te entregando, né? Exatamente. Mexe também com questões tuas internas, né? De insegurança daqui a pouco. Também. Então, é muito importante ter essa maturidade emocional pra entender, né? Que tá, essa pessoa não pode me oferecer isso que eu quero, o que eu vou fazer com isso? Eu consigo entrar nessa relação e aceitar assim ou não? E é por isso que é tu contigo mesmo. Uhum. Relacionamentos, talvez, por mais que sejam formados por duas pessoas, são entendimentos teus, Uhum. são aceitações tuas, são entregas tuas. Se tu te preocupar com a tua parte bem feita, talvez a outra pessoa vai falar assim, bah, eu preciso me comprometer com a minha parte bem feita também. Uhum. E aí... Mas é muito difícil. É por isso que eu queria fazer esse episódio, entendeu? É muito complicado falar sobre isso, não tem uma receita de como é o certo. Funciona pra ti de um jeito, pra mim funciona de outro. Relações são complexas. Não é fácil. Não é fácil. Essa coisa que aparece na rede social de dizer assim, quando tu encontrar o amor certo, vai ser tudo perfeito. Não vai. Não vai. Não vai. Vai Tem exigir aquela muitas frase, conversas né? difíceis. Tem aquela frase: existe o amor da tua vida e existe o amor para a tua vida. Uhum. O amor da tua vida talvez não fique contigo pra sempre. Seja o que mais mexeu contigo, que mais balançou, que arrebentou com a tua cabeça e o coração. Esse talvez seja o amor da tua vida. Mas vocês não dão certo juntos. Mas será que existe mesmo isso? Fica o questionamento. Eu acho que existe, tá? Uhum. Eu acho que existe. Eu acho que talvez exista o amor do momento também. E existe o amor pra tua vida, para a tua vida. Que é aquele amor que talvez não te complemente 100% como o da tua vida, mas te complementa em 90, em 95, em 85. Mas te faz tão bem estar ali com aquela pessoa, Uhum. e aquela pessoa te faz tão bem, te faz crescer, te faz evoluir, que talvez Que é aquele o seja o amor amor saudável. para a tua vida. E esse amor da vida, de repente, tu diz que é aquele relacionamento que foi muito conturbado, que não deu certo? Talvez seja um amor tóxico. Mas Pode que, ser. Mas aí o que te liga nessa pessoa que tu acha que é o amor da tua vida? cara, tu já encostou em alguém e sentiu uma faísca saindo, assim? Sim, sim. Sei lá, isso é coisa que acontece com talvez uma pessoa na vida. Mas Pra mim aconteceu uma vez. Mas aí talvez isso seja um desejo sexual, talvez não seja amor. Sim. E aí talvez outras coisas te liguem muito a essa pessoa. Talvez o Sim. que não foi vivido, talvez a expectativa, a Mas daí, projeção. aí é que tá. Aí é que tá. E As tem uma feridas frase, emocionais. tem uma frase famosíssima no Brasil, que é saudade do que a gente não viveu. Uhum. É a expectativa que tu gera em cima do futuro daquela relação que nem é relação. Uhum. Mas que tu olha pra pessoa assim, olhei pra Dai, eu acompanho ela no Instagram, a gente saiu, a gente ficou 2, 3 vezes, já projeta muita coisa em cima daquela relação e não dá certo. E aí tu simplesmente, sei lá, ela vai pra um canto, tu vai pra outro, mas tu fica com aquilo guardado, tipo assim, eu queria muito. Talvez tu sofra mais por essa Uhum. do que por uma relação que de fato existiu, que tu teve de anos e que terminou. É porque essa teve essa projeção, teve a expectativa, teve o que tu imaginou daquela pessoa, mas tu não conheceu ela de fato. Ela não te mostrou todos os defeitos dela. Vocês só estavam tendo momentos, né? Talvez. Ela não mostrou não todos era os defeitos. Um baita É. ponto. Porque quando tu tem um relacionamento de fato com a pessoa, vocês convivem, né? Diariamente.
Então tem muita troca. Tu acaba conhecendo a pessoa um todo dela, né? Tu conhece os defeitos. Tu sabe o que te irrita, o que não é legal, o que é... Sabe também o que é bom, o que te faz bem. Mas aquele quase algo que tu teve... O quase algo arrebenta. Não tem. Tu não sabe tudo que aquela pessoa tem pra te oferecer. Porque é muito recente, né? Tu sabe a expectativa, o que tu criou, o que tu idealizou daquela pessoa. Mas ela não se mostrou totalmente pra ti. Então tu consegue nos dizer que esse sofrimento do sofrer pelo quase algo é muito mais uma responsabilidade tua, das tuas expectativas? Depende também, né? Se essa pessoa... Depende de quanto essa pessoa também investiu nesse quase algo. Essa outra pessoa, né? Sim. Mas talvez sim. Talvez a gente projete muito no outro. A gente cria muita expectativa. A gente quer muito que dê certo. Né? E aí a gente tem que cuidar muito dessa questão do love bombing. Né? Que é love bombing? O love bombing é justamente essa expectativa muito grande que a gente tem. E a outra pessoa vem e começa a preencher tudo isso. Né? Ela começa a te ajudar a criar essas expectativas. Ela vem cheia de amor para te dar. Sim, ali em 2 semanas Isso aí. de relação, mais ou menos. Isso aí. Né? Isso é o love bombing. E aí depois ela cai fora. Aí depois vem o ghosting. Ghosting é outro termo. E aí tu fica assim... Tá, e aí? Ontem a pessoa falou que a gente ia viajar, que a gente tava super envolvido, que ele tava gostando, e agora ele sumiu. Isso também deixa uma ferida, né? Claro. E por mais que tu queira entender, que tu tente entender outra pessoa, porque, tipo assim, César, já tive várias experiências de namoro, de envolvimentos, enfim. Uhum. Tu entende em determinado momento que as pessoas podem mudar de opinião a qualquer momento. Sim. Mas entra muito a questão da responsabilidade afetiva, do tipo assim, tá, ela queria me falar aquilo naquele momento, 2 semanas depois mudou tudo e mudou de ideia. Aí o cara fica aqui, ó, como assim mudou de ideia? A gente conversou faz 2 semanas. Uhum. Como em 2 semanas mudou completamente tudo? Uhum. É impossível. Mas, ao mesmo tempo, tu entende que... Como é que eu vou dizer? É possível. É possível, mas quando tu tá conhecendo alguém, tu vir cheio de expectativa, de entregar toda essa expectativa pra outra pessoa, é difícil, né? Tu tem que tomar cuidado. Tu tem que estar com as Tu expectativas também tá reguladas. conhecendo a outra pessoa, né? Como é que tu Exato. vai vir cheio de amor pra dar, ajudar ela a criar essas expectativas Não, mas todas? vamos lá. Tô com a expectativa regulada. Tá tudo certo, isso aqui tá acontecendo, papapá, não sei o quê. Vem a pessoa e te fala um negócio que tu não tava esperando, que é exatamente aquilo que tu queria escutar. Uhum. Nessa hora tu fica assim, ó, tá, nem me lembrei mais de regular expectativa nenhuma. Uhum. E aí? É que depende o quão envolvido vocês estão, né? Responsabilidade afetiva. É. Entendeu? Exato. Dos Tu dois lados. Tem que saber se é realmente aquilo ali que tu quer. Só que às vezes as pessoas, elas também não sabem, né? É que é muito complexo. Porque às vezes a pessoa, ela vai vir com esse love bombing, mas talvez ela não esteja querendo te fazer mal. Talvez ela só não saiba lidar com as próprias emoções dela. E ela tá achando que tu também já é o amor da vida dela. E ela tá se envolvendo. E aí daqui a pouco passou 2 semanas, tu fez uma coisa que ela não gostou dela. Opa, eu acho que não. Vou sair daqui. Entendeu? E aí só sai. Cara, e aí tu fica, como assim? é o imediatismo dessa geração. Sim, é o imediatismo de 2025, né? Eu acho que já vem um tempo aí. Sim, e sim. Aí entra muito essa questão da tecnologia hoje, eu acho, né? Pelas redes sociais, até pelo consumo que a gente tem de tudo. É tudo muito rápido. Então a gente leva isso para as relações também. De que eu te conheci hoje, então... Nossa, eu já preciso sentir aquilo. E aquilo que eu tô sentindo já é amor e é o homem da minha vida. Como assim? Não é? Tu nem conheceu aquela pessoa ainda. Tu não se permitiu conhecer ela por inteiro. Ela não se mostrou ainda. Né? Não vai ter algo assim. Isso é paixão, talvez. Eu entendo isso Mas como não é paixão. amor. O amor, ele é construído. Né? Quando tu tá conhecendo alguém, tu precisa se permitir conhecer essa pessoa mesmo. Mas eu acho que as pessoas confundem muito... tô apaixonado por ti com tu é o amor da minha vida. Uhum.
Tô apaixonado, cara. Só tô apaixonado. Uhum. É o momento aqui. Entendeu? Sim. Eu só vou saber se tu é o amor da minha vida lá depois de uma construção, depois de eu ver todos os tuas qualidades, os teus defeitos, tudo que eu gosto, que eu não gosto em ti, na nossa relação, de como tu conduz. É a construção, né? É a construção. Que hoje em dia as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Né? No primeiro sinal ali de que tu não gostou de algo, tu já desiste. E talvez não precise ser tu tá assim. respondendo todas as perguntas sem eu fazer as perguntas, tá? Tá. Eu fiz uma caixinha no meu Instagram de perguntas, pautas pra Dai. E uma galera colocou várias perguntas ali. Por exemplo, essa era uma delas. Uhum. A pessoa que não tem paciência na primeira atitude que não gosta, não, já vou sair fora e tô legal, versus a pessoa que a outra pessoa dessa relação, tô falando, versus a pessoa que, não, esse aqui é o meu jeito. Eu só estou te mostrando quem eu de fato sou. E por mais que eu não ache isso que eu fiz agora um defeito, e tu achou um defeito, eu vou ter tantos outros que eu não vou achar defeito e que tu vai achar. Se tu vai desistir no primeiro, tchau. Isso entra muito também no imediatismo, mas também nos critérios que a gente tem, né? A gente precisa ter bem definidos os critérios que a gente quer ter numa relação, o que a gente busca, né? Só que tem coisas ali dentro que elas precisam ser negociadas, né? Porque se tudo que tu deseja for inegociável, não vai encontrar uma pessoa perfeita. Boa vida e pra aí ti. Tu sempre vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Tu não vai ter paciência pra construir. As pessoas podem ter questões negociáveis. Podem. Quer dizer, todas têm. Sim. Mas se devemos ter, né? Tudo que é teu, que é inegociável, não entrar... É inegociável e não tem papo, tu não vai encontrar ninguém. Se todos aqueles requisitos forem negociáveis. Tu entende? Vai pra conversa. Mas é por isso que as pessoas não estão tendo paciência de construir. Porque a gente tem muitas opções hoje em dia, é tudo muito mais fácil. E aí, se não tá dando aqui, já vi... eu vou pro próximo. Antigamente, eu tenho 40 anos, tá? Antigamente eu tinha a ideia de que pra namorar eu precisava conhecer muito bem a pessoa. Pra daí namorar. Eu tenho uma amiga, minha irmã, minha melhor amiga, assim, a Gabriela Galvão. Ela fala muita coisa, a gente conversa muito sobre relacionamentos e ela me fez ressignificar algumas coisas. Como, por exemplo, namoro. Ela diz, César, hoje em dia eu namoraria para conhecer a pessoa. Pra ver se eu quero casar. Eu já tô com mais de 30 anos e tal. Eu falei, não, tu tem que conhecer muito bem a pessoa pra namorar. Só que daí ela me fez ressignificar esse pensamento. É que, na verdade, a fase de namoro é a fase que tu tá conhecendo a pessoa. Exatamente. É quando tu vai decidir se tu quer continuar com essa pessoa ou não. Exatamente. Se tu quer casar com ela ou não. Né? Às vezes as pessoas tentam pular essa parte também. Acontece muito de pular a parte do namoro, né? Quando e já ir morar junto. Quando a gente era jovem, talvez o mais sério que a gente poderia ter era o namoro. Hoje o mais sério que a gente pode ter é o casamento. Então hoje a gente namora pra conhecer, pra ver se quer casar. E às vezes nem precisa. Estamos namorando. Cara, estamos juntos. Sabe? Não é nem o rótulo em si, mas é vocês deixarem definido aquilo ali, né? Quais são os nossos combinados a partir de agora? Né? O que a gente tá fazendo? E eu acho isso importante. Que é o alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas. E aí pode acontecer, de dentro desse alinhamento de expectativas, não estar tão afim de fazer esse alinhamento. Sim. Pode acontecer. E eu acho que talvez na maioria das vezes isso aconteça. Né? É que eu falo muito com as pessoas sobre relacionamento. Eu tô me lembrando de vários casos de várias pessoas aqui. Sim. E aí eu venho trazendo essas pautas pra ti. Mas tô gostando muito de uma guria. E a guria tá comigo, a gente tá sério. E eu vou pra um alinhamento de expectativa com ela e ela não, só um pouquinho. Ainda não quero alinhar. Normal. Totalmente normal. Ela não tá preparada ainda. Ela não tá preparada ainda. Mas e aí, como é que tu vai lidar com isso? E o imediatismo, daí? O que tu enxerga disso, assim? Tipo, tu acabou de falar. Hoje em dia as pessoas em um mês... Bom, tivemos um caso aqui, né?
falado antes do episódio, as pessoas em um mês estão pensando em morar junto, sabe? Elas estão pulando a parte de se conhecer, a parte do namoro, né? Exato. É o imediatismo. Então, eu conheci essa pessoa, tô sentindo uma coisa muito maravilhosa, tô sentindo minhas borboletas no estômago e eu quero casar com essa pessoa. É o amor da minha vida. Tu, como uma profissional técnica de relacionamento, entende que existe algum tempo médio, assim, pra tu conhecer alguém? Não, acho que não, É de caso não por tem caso. receita pra bolo, assim, né? Mas o que a gente diz? Quando tu tá ficando com a pessoa, porque agora tem isso, né? Tem a parte do ficar. O conhecer Sim. agora é o ficar. Mais ou menos ali uns 3 meses. Dá pra ter uma noção do que é a Porque pessoa. senão também se tu deixar, vai indo, né? Tem casos aí que as pessoas estão ficando há 2 anos. Pois é. Então precisa ter Não, um essa limite. essa minha amiga, por exemplo, a Gabi, ela fala assim, Deus o livre, ficar ficando com um cara por 6 meses pra ele me assumir. E eu falei, Gabi, em 6 meses eu tô te conhecendo pra saber se vamos namorar ou não. E ela Mas aí é bem um capaz. namoro, né? É um namoro. É um namoro. É um namoro. Só que normalmente Sem as pessoas volta. não querem se comprometer porque elas querem continuar buscando outras alternativas. Porque talvez ali do lado encontre alguém melhor. E tem também muitos casos, eu quero que tu fale sobre isso, que sou homem, tenho um monte de amigos. Entre nós a gente fala um monte de besteira, um monte de coisa. E aí tem um amigo que é apaixonado por determinada guria, não estão namorando, estão juntos, não estão namorando, não teve alinhamento de expectativas. É um caso fictício esse, tá? Importante dizer isso. O meu amigo, mas o É, meu amigo. Esse é o amigo mesmo, tá? E aí o cara fala assim, não, mas antes de namorar eu tenho mais umas pessoas aí pra conhecer, pra sair. Eu acho isso bizarro. Eu acho isso bizarro. Eu olho para as pessoas e falo assim, cara, se tu tá gostando de alguém, vai ficar com alguém. Que Tu vai se necessidade tu tem- permitir conhecer aquela pessoa, construir aquela relação. Que necessidade tu tem de ficar saindo com outras gurias? Uhum. Pra mim Aí é um universo masculino, né? Eu não estou muito dentro do universo masculino. Mas tu eu atendo atende mais homens também? mulheres. Bem pouco, né? Eu tenho, em clínica hoje, 90% mulheres. Mas homens não trazem muito essa questão do relacionamento, assim. Normalmente é uma questão de trabalho, uma coisa mais emocional, assim. Pelo menos os que chegam pra mim, tá? São Sim. coisas mais pontuais. sem tu abrir, né, a questão de sigilo, de profissional e tal. Mas se tu pudesse dizer assim, qual é a maior reclamação das mulheres hoje em relação aos relacionamentos? Dificuldade de se conectar, né? E essa questão da falta de atitude dos homens também. Ponto. A primeira pergunta, a pergunta mais pedida. Homens sem atitude. Eu acredito, tá? E eu estudo muito sobre isso, vejo muitas outras pessoas falarem, né? Eu não estou dentro do universo masculino para entender tão bem a mente deles assim. Mas que talvez seja aí um medo de rejeição. Essa falta de atitude, né? Porque talvez essa falta de atitude tanto acho que é mais pessoalmente, né? Assim, porque eles estão mais acostumados a conversar por rede social, a dar um like, a reagir, né? O aplicativo de relacionamento, tu dá um like, se a pessoa não te deu um like, não foi uma rejeição. Ela, de repente, só não viu. Vou te dar um contraponto. Tá. Pode ser um medo de rejeição, como pode ser uma maneira de se proteger. Pode ser. E aí talvez entre um outro ponto, que é das mulheres estarem mais firmes hoje, sabe? Não, eu acho que as mulheres ficaram mais firmes naturalmente. Cara, sei lá, 50, 60 anos atrás a mulher não podia votar. Bizarro. Sim. Então, naturalmente, teve esse crescimento, o empoderamento, enfim, que eu nem gosto dessa palavra empoderamento. Tipo, todo mundo é igual aqui, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, todo mundo tem a mesma mídia, todo mundo, sabe, tem a sua opinião. Cada um tem o seu CPF, cada um vota, enfim. Mas eu acho que esse pulso firme, digamos assim, das mulheres e as atitudes das mulheres aconteceu naturalmente. O que eu acho de sistema de proteção do homem é muito
Vou te fazer uma pergunta. Alguma vez na tua vida tu quis ficar com um cara que chegou em ti e tal, e tu disse não, mas tu queria muito ficar com ele? Não, Mentira. não, Jura? juro. Na minha época de adolescente, assim, quando a gente queria ficar com alguém, chegava, conversava, abordava, normalmente as gurias falavam, ai não, não sei o que, não, não, Uhum. e ficava ali. Aí às vezes tu até, tá, beleza. Aí a guria te puxava. E continuava falando, ai, não, não. Com todas as gurias que eu falo, Uhum. com todas as mulheres que eu falo, e eu faço essa pergunta, elas dizem, cara, já quis muito ficar com o cara, e eu disse não. Talvez pra me valorizar, talvez pra ele ver que eu era difícil, pra ver que não era fácil, não sei. E aí talvez entre mais uma questão do que a gente foi programada É a isso, fazer, a isso. ser, né? Eu Desenvolvimento sempre humano, fui tá? muito, É, muito fora desse padrão do que acho, diziam que a mulher deveria ser. acho que é o desenvolvimento humano e da sociedade, Uhum. tá? Então, antigamente, o não, algumas vezes era sim. Uhum. Hoje, descrachado, definido, não é não. Uhum. Cara, não é não. Só que eu acho que pode existir, não sei, também não tô no universo feminino, que pode existir, às vezes, alguma vez, alguma oportunidade, enfim, que a mulher até diz não, mas ela gosta que o cara tá ali na volta, puxando papo e conversando, mas ela segue dizendo não, mas ela gosta que o cara tá ali, entendeu? Então, eu tô querendo dizer assim, ó, era uma linha muito tênue na minha adolescência entre o não e o sim. Às vezes o não, o cara tinha que interpretar que poderia ser um sim e acabava rolando e acabava acontecendo. Uhum. Depois ficava com a guria e falava assim, ah, mas tu queria ficar comigo porque tu disse não. Ela, sei lá. Uhum. Então, tipo, na minha criação foi assim, entendeu? Hoje eu acho que já aconteceu tantos casos horríveis, ruins. Já Uhum. tive conhecido que foi preso porque achou que o não era sim e foi preso, sabe? Tá, então, daí é um outro ponto, né? Dessa questão, daqui a pouco, dos homens acharem, ficarem com medo da mulher achar que é um Proteção. assédio, né? Só que, tá, mas isso vai te impedir de tentar? É, não deveria impedir. Não deveria impedir. Então, daí seria mais uma questão de rejeição também. Eu acho que tem os dois. Eu acho que Uhum. tem o medo da rejeição e eu acho que tem um instinto de proteção que, cara, não deveria existir. Uhum. Mas eu sei lá o que tá acontecendo com os caras. Eu realmente não sei. E eu, vou dizer por mim, eu já passei por isso. Eu já quis, alguém já me chamou atenção na rua, enfim, eu já quis, eu me interessei por alguém e não fui falar, não abordei, não falei, não tive atitude. Uhum. Vou pra casa pensando assim, por que eu não tive atitude, cara? Tipo, tô vindo pra casa sozinho. Ah, mas aí será que não foi o medo de julgamento? Pode ser tudo. Uhum. Mas quando eu te faço a pergunta, que a maioria das perguntas que eu recebi na caixinha foram essas, homens sem atitude, Uhum. tipo assim, eu não tô aqui querendo defender os homens, não é isso, mas é tipo, cara, o sem atitude não é só a rejeição. É É o que medo de tem isso também. Acho que tem muitas camadas, né? E é um assunto que bem para polêmico, 40 assim. episódios. É bem polêmico. Mas tem essa questão também da. Não posso ser cancelada por isso. É muito bom que hoje a gente tenha, né, esse empoderamento, que tu diz que não gosta dessa palavra, mas é muito importante que a gente Sim. tenha isso hoje. E talvez por a gente ter conquistado tantas coisas, e que maravilha que a gente conquistou isso, em nenhum momento é para diminuir. Mas a gente tá tendo muita atitude. Então, talvez os homens tenham ficado um pouquinho acomodados também por conta disso. Só pra deixar claro, tá? Quando eu digo que eu não gosto da palavra empoderamento, é que eu acho eu converso muito mais com mulheres aqui no Uhum, Mente Sem Ação do que com homens. Eu acho a mulher muito mais inteligente, muito mais fácil de conversar, muito mais justa, uhum, muito mais empática, tudo muito mais do que o homem. Então, eu não gosto do termo empoderamento pra dizer que a gente está empoderando ou dando força pra alguém que eu já acho muito foda. uhum, Entendeu? uhum. É por isso que eu não gosto desse termo. Sim. Elas já são tudo isso. Mas Né? essa palavra talvez seja muito usada hoje também porque a gente se empoderou de Sim, quem a gente é. sim, Porque a gente não se enxergava dessa forma porque a sociedade não deixava a gente se enxergar assim, né? A exato. gente era diminuída. Então a gente precisou se empoderar de quem a gente era.
Mas eu acredito que possa ser um pouco por isso também, uma acomodação da parte dos homens. Tipo, pra que eu vou fazer se ela vai vir? Ela vai ter atitude. Se essa não tiver, a outra vai ter. Eu não vejo assim. Não? Bah, o cara não vai ficar esperando a mulher. Tô falando aqui numa situação de casos homens reais. Uhum. Não tô falando Ou algo dos muito heterotops, específico. dos... Sabe? Uhum. Esses aí são bizarros. Os heterotops são bizarros. Uhum. Eu vejo cada meme na internet que os caras falam algumas coisas que eu falo assim, não é possível. Uhum. A trabalheira que as mulheres estão tendo, Sim. meu Deus do céu. Tem um ali, inclusive, que eu olho assim os vídeos e eu fico assim, meu Deus, não. Tu entende? Sim. Ele até começa falando algo que tu acha assim, não, ele vai trazer uma coisa legal. E aí, daqui a pouco, ele fala um negócio, pra quê? Tava fluindo o negócio ali, ele tava falando legal. E aí ele foi lá e destruiu a mulher, né? Não dá. Mas, assim, eu vejo por esse ponto de vista, assim, de que talvez essas 3 opções dancem ali e talvez tenham mais coisas no meio, né? E eu acho que sim, mas eu acho que essa falta de atitude, vamos colocar tudo dentro do mesmo pote, o homem sem atitude. Uhum. Mas depois tu começa a ramificar, né? Por que não tem atitude? E eu acho que é o que tu disse, é uma junção de tudo, assim. Uhum. É o cara que realmente tem medo de ser rejeitado, é o cara que, cara, eu vou me proteger porque talvez possa ser mal interpretado no que eu falar ou na maneira que eu abordar e hoje em dia um cara ser mal interpretado, tem casos, tá? Tem casos Sim. que o cara chega na melhor das intenções, fala alguma coisa e talvez a mulher não esteja num bom dia, talvez a mulher não tenha gostado dele, talvez... E sei lá, vai num segurança e fala, bah, aquele cara me atacou, como é que é o termo? Não é Me atacou, assediou? me assediou, sabe? No trabalho. Uhum. Ah, Mas eu vejo, eu ia muito em festa, né, quando era mais nova. Então eu vi que tinha essa diferença também. Os caras, eles tentavam conversar e eles puxavam o teu braço, pegavam na tua mão, Aham. assim, pra tentar chamar a tua atenção. Hoje em dia eles não fazem Hoje em mais. dia não. Mas tu E aí, entendeu? com certeza é por isso. Com Mas que bom certeza também, é por... né? Tem um limite ali em tudo também. Porque eles se passavam um pouco, né? Se Esses passavam. limites. Se passavam. E abraçavam, e mão na nuca e coisa. Então, tipo, Uhum. isso eu acho um passamento, entendeu? Sim. Mas enfim, é a proteção. Quer dizer, enfim, é a proteção não, tá? Eu acho que em alguns casos, alguns raros casos, pode ser isso. Mas a gente não tem uma definição. Não, Quem tá nos assistindo agora tá assim, ó. Tá, por que os homens têm atitude? Cara, não temos uma definição. vai depender de cada um, na verdade. O que cada homem pensa, porque são... Aqui eu te trouxe 3 opções. E não quer dizer que sejam as 3 coisas juntas. Porque cada um vai ter a sua subjetividade, né? Exato. Odaí, um amor que não vingou agora pode vingar no futuro? Então, o que fez esse amor não ter vingado agora, né? Um amigo meu me contou. Foi a pergunta da caixinha. Caixinha. Então, pode ser que sim, mas... E aí, será que tu vai ficar esperando esse amor voltar no futuro? Acho que tu não pode esperar. O que tu vai fazer durante esse tempo? Tu vai trabalhar em ti, vai ter outras experiências, vai viver. Talvez esse amor vai voltar lá no futuro e bem provavelmente ele não vai ser a mesma pessoa. Não. Tu não vai ser a mesma pessoa. Em uma semana tu não é mais a mesma pessoa. Exato. A gente tá sempre evoluindo, né? Então, será que tu vai se conectar com essa pessoa lá no futuro? Quando ela aparecer? Porque ela não vai ser a mesma que tu se conectou e se apaixonou hoje. Veio uma mulher, semana passada, no podcast, depois da gravação, ela me contou que quando ela se separou, daí ela reencontrou um ex-namorado, enfim, conversaram. E ela disse assim, o cara querendo se aproximar dela afetivamente, novamente, né? E ela falou, o que tu quer e tal. E o cara disse assim, ó, faz 20 anos que eu tô te esperando. Meu Deus. Porra, sabe? Sim. Eu acho isso sensacional. E é por isso que eu te fiz essa pergunta. Tu vive lá na adolescência um amor, na tua juventude, sei lá, um amor, uma paixão avassaladora. Mexe com a cabeça, mexe com o coração, bagunça a tua vida, para de trabalhar, tu só pensa naquilo, enfim, sabe?
e por algum motivo vocês não dão certo. Uhum. Mas tu faz questão de, em ti, deixar aquela porta aberta para um futuro. Uhum. Porque tu não sabe o que vai acontecer na vida de vocês. E esse cara tava há 20 anos esperando ela. Mas ele casou, ele fez uma família, Uhum. teve filhos. Ela casou, fez uma família, teve filhos. Hoje ela tá com 41, 42 anos, 41 anos. E ela me disse, cara, eu tô absolutamente feliz hoje. Não que ela não tenha sido feliz no outro casamento, na família, enfim. Mas eles estão juntos, então? Isso? Hoje eles estão juntos. Uhum. Mas o cara... E eu vi um vídeo na internet esses dias também, que o cara tá numa praça e ele liga pra mulher e fala assim, fiquei sabendo que tu te separou. Uhum. Ela, ai, como assim? Não sei o que, onde é que tu tá? Ele, tô aqui na tua cidade. Tô aqui na praça que a gente deu o primeiro beijo. Ela falou, eu também tô aqui. Sei lá, se deve ter sido montado esse vídeo, tá? Mas eu falei assim, história sensacional, né? Daí os dois se encontram, e daí se beijam, e daí ficam felizes para sempre. Uhum. Sei lá se é para sempre também, entendeu? Uhum. Mas é um carinho que tu guarda por aquela pessoa e tu deixa no teu coração, assim, aquela porta aberta pra sei lá o que vai acontecer no futuro. Uhum. Mas eu gostaria de, num futuro, encontrar aquela pessoa e que a gente pudesse, talvez, finalizar ou seguir aquilo que eu entendo que ficou aberto pra mim. Sei lá se pra ela ficou aberto também ou não. O importante é continuar vivendo nesse meio tempo, né? Sim. Não parar a tua vida e esperar essa pessoa reaparecer. Mas, assim, também estar ciente de que talvez ela não seja a mesma pessoa que tu conheceu lá atrás. Não, eu dou 100% de certeza. Ela não vai ser a mesma pessoa. Não vai. Tipo assim, ela já vai ter conhecido, já vai ter ido num podcast que ela nunca foi. Já te torna uma outra pessoa. Talvez ela também venha já com muitos traumas. Porque Sim. ela pode ter vivenciado coisas que foram traumáticas pra ela depois daquele relacionamento que ela teve contigo. E aí? Será que daria certo? É uma decisão da hora, né? É uma decisão do momento. Mas o que eu quero... Não quer dizer que vai dar certo, entende? Não tem certeza de absolutamente nada. Uhum. Mas, tipo assim, o meu ponto aqui era tu, teu paciente, enfim, a pessoa, deixar uma possibilidade aberta na sua vida pra reencontrar uma pessoa. Uhum. Tu não pode ficar... durante muitos anos da minha vida eu fiquei preso num amor do passado, por exemplo. Uhum. E daí namorei uma, daí namorei outra, daí... Tipo, não parei de viver nunca. Mas sempre com aquela pessoa na cabeça. Uhum. Um dia eu vou reencontrar, um dia eu vou reencontrar, um dia eu vou reencontrar. Até o dia que chegou a minha vida eu falei assim, não. Se eu não parar de pensar nisso e projetar isso pro meu futuro, a minha vida não vai andar. Tu não vai conseguir se conectar com as pessoas que tu tá conhecendo. Exatamente. Né? Vai ser um relacionamento superficial. Porque tu tá focado em encontrar essa pessoa lá do futuro. Que tu nem sabe se vai acontecer. Faz mais mal do que bem, isso. Sim. Na Dependendo da real, intensidade que tu tem isso nos teus pensamentos e que isso dê certo lá na frente. na real, só faria bem se de fato um dia vocês se reencontrarem e as coisas derem certo e... Um acaso da Um vida. acaso da vida. Sem né? ficar esperando muito por isso. Só deixar acontecer. Né? Porque pode acontecer também de tu encontrar essa pessoa e não fazer mais sentido na tua vida. Então, tipo assim, projetem a vida de vocês pra vocês, Uhum. né? Não Exato. projetando junto com alguém que tu imagina que tá no teu subconsciente que pode ser que venha acontecer. Não deixem de fazer coisas pensando que aquela pessoa pode ver alguma coisa e não gostar e etc, entendeu? Uhum. Cumpram Porque a vida não de é vocês. certo. Porque às vezes, daí daqui a pouco tu vai deixar de viver coisas incríveis achando que vai encontrar essa pessoa. E aí vocês se encontram. Só que daí, como ela já mudou muito, talvez ela tenha mudado pra melhor. E tu também, né? E tu também, sim. Mas é que a gente tá projetando no outro, né? Mas talvez tu tente se relacionar com ele e tu veja que não faz mais sentido. Talvez a tua vida já tá tão maravilhosa, tu já tá tendo um outro relacionamento que tu tá feliz. E aí? Tu viveu pra aquilo ali, esperar aquilo ali, mas... E esteja aberto Não. pra outras oportunidades da tua vida. Exato. Focar em si, né? Mais uma pergunta. Um novo relacionamento pós-término traumático. Uhum. Em que sentido, assim, de como começar, o que fazer? Tive um relacionamento... Não como começar, mas como aceitar aquilo na tua vida. Que Tive terminou? um término absolutamente traumático
E tem outra pessoa que, tipo, talvez tenha dado um exemplo teu, mas vou dar um exemplo geral. A menina e o cara ficava falando pra guria que tu não vai encontrar ninguém Um relacionamento tóxico. tanto que goste tanto de ti quanto eu gostava. Uhum. Não vai encontrar ninguém que faça mais por ti como eu fazia. Tóxico demais. Uhum. Terminou, a mulher com certeza vai carregar traumas de tudo que ela escutou. Uhum. E como é que ela faz pra permitir que uma nova pessoa... Porque, tipo assim, como assim tem uma nova pessoa gostando de mim? Uhum. Ela precisa trabalhar essas coisas nela, né? Essas feridas que foram abertas. Então, ela vai precisar focar muito no autoconhecimento. Entender ali quais coisas que ela gosta, né? O que ela quer para um futuro, o que ela espera de um relacionamento. Mas antes dela focar nesse relacionamento, ela vai ter que focar nela. Né? Em trabalhar, em fortalecer essa autoestima, né? Esse amor próprio, para ela entender que ela é merecedora, assim, de alguém que consiga enxergar ela do jeito que ela é. Né? Que ela merece ser amada, assim. E que outras pessoas vão gostar dela também. Né? Que é um processo natural. E ela tava num relacionamento abusivo, né? Daí tóxico, então vai ser mais difícil, assim. Ela vai ir com muitas feridas, então ela precisa se fortalecer. E como ela faz isso? Te contrata. Com terapia. Com Me terapia. liga, me chama no Instagram. Com terapia. A gente tem ferramentas que a gente consegue trabalhar e é possível trabalhar essa... Outra pergunta que mandaram aqui. Muito difícil para mães solteiras arranjarem um novo parceiro. Uhum. Bem polêmica também, né? Bem polêmico. Bem polêmica. Então, talvez, né, a gente vai ver aí, talvez a questão não seja só isso, mas também, aí tem toda a questão, daí a gente vai falar de hoje em dia, tá? Não vou levar lá pra trás. Tem essa superficialidade que já tá difícil, e aí talvez a mulher solteira que tem um filho venha também já, aí traz mais questões lá de trás, de que daqui a pouco a pessoa pode achar que vai ter responsabilidade com aquele filho também, né? Tem muito preconceito com a mulher que tem filho. Eu acho que essa pergunta fala muito mais sobre os homens do que as mulheres. Sim, o preconceito que o homem tem, né, com aquilo Tipo ali. assim, o cara que conhece uma mulher que já é mãe e ele tem aquilo como um ponto importante a se analisar para ter uma relação ou não, esse cara pra mim é um menino. Pra mim, é um guri. Ele não tá preparado pra assumir responsabilidade, né? Exato. Ele Então... pode querer ou não querer, tá tudo certo, beleza. Mas pra mim, tu ainda não é homem. O cara que conhece alguém que é mãe e gosta e quer se relacionar e tem um filho, obviamente. Cara, não interessa se tem um filho ou se não tem um filho. Eu tô me relacionando com aquela mulher e junto com aquela mulher vem a profissão, vem as responsabilidades familiares, vem o filho, vem tudo. Então é uma escolha do homem se relacionar com alguém que já é mãe. Mas por que é difícil? Porque o cara não é homem ainda. Porque ele não quer se comprometer, ele não quer ter essa responsabilidade. Eu acho né? que o cara ainda não é homem. É um guri. E aí vai um destrinchar do que ele pensa também sobre aquilo ali, sobre se relacionar com essa pessoa. Tipo assim, eu tô falando aqui pras mulheres. Cara, se algum cara que tu gostou colocou um empecilho porque tu é mãe, manda andar. Na hora, manda caminhar. Sim. Não é um cara pra ti. Porque tu não é sozinha. Tu não é sozinha. Tu tem alguém que depende hoje de ti e quem quiser te abraçar vai ter que abraçar tudo. Então eu acho que essa é uma questão. Eu acho que as mulheres se... Eu tô dizendo isso porque eu acho que as mulheres elas se responsabilizam às vezes por isso. Sim. E eu acho que não é responsabilidade. E aí, daí depende também, que essa pergunta pode ser, às vezes, a própria mulher solteira, ela tem dificuldade de se relacionar, e aí ela traz pra ela, porque daí pode ser insegurança... O medo da rejeição. Tudo que a gente tá falando questão do cara lá. do corpo, etc. Porque muda, né? Não sabe como o outro vai enxergar ela. Exato. Mas também tem essa questão do homem, e aí eu acho que é muito preconceito, né? De não... por ela ser mãe, por ela não ter dado certo no relacionamento anterior, né? E acho que deve uma coisa mais cultural. Tem assim. uns caras que falam o seguinte,
tem 30 anos e é mãe solteira. Alguma coisa ela tem, porque não deu certo no Que casamento. entra no lado do machismo, né? Que Eu olho pro cara e falo assim, não. Você está sendo bloqueado agora na minha rede social, eu não vou mais falar contigo. É absurdo. É absurdo os caras pensarem nisso. Por isso que eu digo que a minha conclusão é, esse cara não é homem, é um guri. E às vezes até pode surgir aquele pensamento do, ela tá procurando um pai pro filho dela. Exato. Cara, ela só tá procurando alguém que ela queira pra ela se sentir amada, pra ela amar. Ela só quer Exatamente. amar. Daí, infelizmente nós chegamos no nosso tempo, a gente ainda tinha perguntas pra falar. Mas tem uma pergunta secreta aí que mais ou menos tu já respondeu durante o episódio. Tá. Mas vamos seguir a nossa rotina. Bota na frente do microfone aí. Solta. A geração de hoje é imediatista. Às vezes, antes do primeiro encontro, já se fala em relacionamento e filhos e família. Como tu enxerga isso? A gente falou sobre isso no início, Sim. né? Sobre as pessoas não darem tempo ao tempo, né? E foi bem grande a pergunta e eu me perdi. As pessoas... Não, é sobre imediatismo mesmo. Não... Tu respondeu isso. Eu acho muito legal que quem vem na Mentes em Ação, eu sempre faço a pergunta secreta, mas durante o episódio a pergunta já foi respondida. E quando isso acontece é porque o papo fluiu da maneira que tinha que ser. A gente perguntou sobre o imediatismo. Às vezes hoje em dia a gente não dá tempo de conhecer os erros, os defeitos da pessoa. A gente já projeta toda a nossa felicidade máxima do mundo, da vida, tô apaixonado, eu amo, eu quero. Em um mês já pensa em morar junto, já tá falando em... Que pula as etapas. Às vezes antes de saírem e ficarem, primeiro date, etc., já estão falando de, tu quer ser mãe, tu pensa em ser pai, se tu fosse pai, o que tu faria? Então, é pular etapas Pular etapas. As pessoas não se permitem construir as relações, né? E aí, volta naquilo. Eu acredito, daí é uma opinião pessoal, né? E aí, a questão... Livros também vão dizer isso. Meu TCC foi sobre Bauman, né? Sobre as relações líquidas. Então, que é porque a gente tem tudo muito rápido hoje em dia, né? A gente tem facilidade. A gente quer comprar um livro hoje, ele pode chegar amanhã, né? Tu quer comprar... Qualquer coisa que tu compre hoje pode chegar amanhã. Então, a gente leva isso para as relações também, né? Pô, eu gostei de ti, quero ficar contigo, mas eu já quero te agarrar aqui, eu já quero que tu fique aqui e não saia. Vamos construir isso aqui, né? Já te amo, vamos morar junto. Não, a gente precisa construir, tem que ter o tempo. Tem coisas que precisam ter o tempo delas. Eu vi também, né? Não é como comprar um livro. Um recorte da Mariana Rios falando que o atual, acho que é o atual namorado dela, eles moram juntos desde o primeiro dia que se conheceram. Eu acho que eu já vi um vídeo dela. Ele foi pra casa dela, daí ela falou, tu poderia passar o fim de semana aqui. Ele foi em casa, buscou uma mochila, voltou pra casa dela e nunca mais saiu. Mas são exceções, né? Exceção zaça, né? É muita exceção. Porque não é. A gente tem que construir, né? O amor, ele é construído. A tua dica seria essa. Tipo assim, passa pelos momentos difíceis, conhece os defeitos e pontos negativos da pessoa também, pra tu entender se aquilo ali pra ti vai valer a pena ou não. Porque essa foi uma das perguntas que uma menina que mora em Santa Catarina me mandou. Pô, o cara fez um negócio que eu não gostei e me afastei. Daí ele me chamou 3 semanas depois dizendo assim, pô, tu tá estranha e eu não sei o que aconteceu, mas eu sou assim e a gente pode sentar e conversar. Daí que ela se ligou que, pô, a gente poderia ter sentado e conversado. Sim, o que é muito importante também ter os teus critérios bem definidos do que tu busca em um relacionamento. Sim. Né? Saber quais são as coisas que são negociáveis pra ti, o que é inegociável. E aí, enquanto tu tá conhecendo essa pessoa, tu vai avaliando aquilo ali, se é o que tu tá buscando, né? Tu precisa de um tempo pra conhecer, né? Fazendo essa coisa muito imediatista, talvez até a pessoa que tem esse imediatismo tão rápido assim, talvez ela nem tenha os critérios do que ela busca, né? Ela só quer se relacionar, ela só quer ter alguém. Mas às vezes a pessoa tem os critérios dela, mas é uma coisa tão louca que ela acaba passando por cima disso. Então, o importante é tu respeitar os teus limites, não pular etapas, né? Fica a dica, respeitem os seus limites, se escutem, se autoconheçam, não pulem etapas, relacionamentos são construções
E nem sempre, e talvez na maioria das vezes, as construções não vão seguir o padrão que a gente pensa e a gente quer pra nossa vida. E tá tudo bem. Exato. Até a próxima, seja feliz. E, né, no próximo, talvez a gente se encontre, talvez não se encontre. A próxima pessoa tá com as portas, eu tô com as portas abertas pra conhecer outras pessoas e é isso. E cada relacionamento vai ser diferente, né? Cada relação vai ser diferente da outra. Cada pessoa é diferente. Então, o importante é tu saber quem tu é e o que tu tá buscando, né? Pra conseguir avaliar isso bem e conseguir entrar ali numa relação saudável e que tu se sinta bem. Maravilha. Dai, muito obrigado pela tua presença no Mentes em Ação. Muito obrigado pela tua participação. Fica à vontade para fazer os teus encerramentos. Deixa os teus arrobas também. Fica à vontade. Então, muito obrigada pelo convite, né? Apesar do nervosismo. Adorei muito esse bate-papo. E eu acho que é isso, né, gente? A gente tem que ter essa percepção, né? De saber esperar o tempo das coisas, de construir as relações, né? Principalmente se conhecer, né? Saber o que tu gosta. Se bastar também sozinho. Acho que isso é muito importante, né? Tanto a mulher quanto o homem. Né? Eles precisam ter as suas individualidades também para a relação dar certo. E é isso, acho que a gente esperar o tempo das coisas, a construção. E eu acho que é isso. Minha rede social é Daiane Espíndola. Tudo junto. Posto alguns conteúdos de psico lá. Todo dia tem conteúdo da eu não sei porque ela tava nervosa pra vir aqui falar na frente das câmeras, porque ela fala na frente da câmera todos os dias, entendeu? É diferente, né? É um pouquinho diferente. Mas assim, de novo, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Acho que, a gente poderia passar 1 ano fazendo episódios sobre relacionamentos aqui, pautar um episódio cada tipo de situação, cada pauta de relacionamento. Muita gente me fez perguntas, fez questionamentos. Acho que vai ser um episódio bastante assistido. E é muito importante sempre ter uma opinião técnica, profissional, ainda mais sobre um assunto que não tem uma receita de bolo, né? Sim, não tem. Não tem o que é certo, o que é errado. É o que tu sente, é o que tu entende que é possível pra ti, que é permissível pra ti. Eu acho isso. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez. A gente agradece toda a audiência do Mentes em Ação. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal aqui embaixo. É um botãozinho de inscrever-se. Eu sou @cesar.camerini no Instagram. E o Mentes em Ação também está no Instagram como @mentes.emação. E no Spotify, todos os áudios de todos os nossos capítulos, todos os nossos episódios das 3 temporadas. Até a próxima. E nos vemos no próximo episódio.